Graças a Deus. Pais queridos, queiram estar assentados. É uma alegria poder voltar a congregar com vocês. Que coisa maravilhosa é poder adorar ao Senhor, servi-lo de todo o coração. Afinal, o Senhor tem nos cercado com toda sorte de bênçãos, não é? Desde a fonte maravilhosa que emana dentro da esfera espiritual, dentro do plano metafísico, né? Onde correm os rios de Deus para a satisfação da alma humana, o Espírito Santo trabalhando em todas as áreas da nossa psique, trabalhando no nosso espírito, iluminando-nos através da consciência, para que cada um de nós possa, dia após dia, melhorar o nosso viver, os nossos passos, as nossas atitudes, que essa é a obra do Espírito Santo em nós, nos aperfeiçoar para Deus. E à medida que Ele nos aperfeiçoa para Deus, nós vamos ficando pessoas melhores para o próximo, né? Mais de Deus em mim, melhor eu sou para você. Mais de Deus em você, melhor você é para o todo que está em volta de você. Isso é maravilhoso, essa é a obra do Senhor. E Deus, de uma forma incansável, né? Ele não se cansa de atuar para melhorar a nossa vida, para fazer de nós pessoas melhores. Ao nosso Deus, nessa noite, seja a glória, a honra e o louvor para todos sempre. Graças a Deus. Nós vamos hoje dar o passo de número 68 com Jesus. Para quem não sabe, mas o que é isso? O passo número 68 é que nós estamos caminhando com Jesus através dos evangelhos. Fizemos uma fusão dos evangelhos e estamos indo passo a passo com Jesus para aprender tudo dele. Então você que hoje está pegando aqui o passo de número 68, nada mais é do que você receber essa mensagem nessa noite. Mas eu gostaria de saber desde o passo número 1. É só você visitar o nosso canal no YouTube, que está lá. Toda a pregação, desde o passo número 1, você pode ouvir em casa, pode, enfim, numa hora que você estiver livre, se assentar, assistir o vídeo, e você vai estar aprendendo como todos que participaram aqui. Aqueles irmãos que não tiveram condições de, nesse fim de ano, acompanhar os passos, né, e ficou algum ali que pulou, você pode assistir em casa através do YouTube. E os que não puderam vir hoje, mas estão em casa, nós temos várias pessoas que nos acompanham através do Facebook, porque estamos transmitindo em tempo real. Então, nesse momento, várias pessoas estão também recebendo a instrução. Isto fica gravado e depois os irmãos que não conseguiram receber podem assistir lá no YouTube. Você pode me ajudar a avisar isso aí para aqueles que gostariam de pegar, aprender os outros passos. Dentro desses passos com Jesus, nós estamos também trabalhando, fazendo um trabalho todo especial de desmistificação. As religiões, todas as religiões, mistificaram muito a palavra, criaram muitas coisas em cima da palavra de Deus. E nós temos procurado analisar a palavra, temos estudado, buscado ajuda de homens sábios que conhecem os originais, tanto hebraico quanto grego. Nós temos consultado eles, professores que têm nos dado orientação. Irmão Adilson não tem vindo aqui falar coisa da cabeça do irmão Adilson, simplesmente lançando para os irmãos, não, tá? Há em mim um desejo forte de obedecer a Deus, mas eu quero obedecer a Deus. Eu não quero coisa de homem na minha vida, invenções humanas para mim, não. Ainda que muitas invenções humanas possam ser até úteis, em algum momento, algumas regras são úteis, algumas leis, como as leis da nossa nação, são úteis.
não são ruins. Contudo, a nossa fé, ela deve estar estribada na palavra de Deus, dos profetas, de Jesus, o Filho de Deus, e dos apóstolos. Nós precisamos fundamentar a nossa fé nesse canal, todo ele vindo de Deus, né? Porque a palavra de Deus primeiro veio a nós pelo ministério dos profetas, depois, em sequência, vem através do ministério de Jesus. E por último, a palavra veio a nós pelo ministério apostólico. Nós ouvindo os apóstolos. Para isso, quando eu falo em desmistificar, tirar a mística, tirar também o miticismo, porque tem muito miticismo, muito desenho, muito ícone que foi colocado no nosso entendimento, e de sorte que às vezes a gente vai ler a palavra e logo já está a nossa cabeça formada e nós não paramos para meditar naquilo. Quanta leitura bíblica tem sido feita correndo, entende? Dentro do processo já que está estimulado para enxergar o que as pessoas querem que nós enxergamos. O meu convite não é que você deve acreditar em tudo que eu estou falando simplesmente porque é o irmão Adilson. Não. Quem é o irmão Adilson? É uma pessoa humana como você, certo? Então o meu convite é para que você abra o seu entendimento e, na dúvida, investigue, avalie, procure saber melhor, porque houve pessoas que viveram enganadas por muito tempo, e ainda há pessoas enganadas por muito tempo, porque simplesmente creram no que um homem falou. Pronto. Vocês querem ver, tem um chavão bíblico no meio evangélico, que diz assim, a palavra de Deus se renova a cada manhã. A maioria já aprendeu aqui, né? Que, na verdade, isso não está escrito. Mas foi citado para pessoas e citado. E quer saber? Até eu já ensinei isso. Ô, irmão Adilson, mas então tu também prega errado? Não, é que eu também sofro influência. Eu venho do mesmo meio. Eu vivo na mesma sociedade humana. Certo? E eu tenho formação. Tem coisas em mim que precisam ser desconstruídas. Mas eu comecei a ver isso a partir do momento que eu quis a verdade, que eu amei a verdade, que eu desejei a verdade, que eu não quis ser o sabe-tudo. A partir do momento que eu aprendi com Jesus o caminho da humildade, e eu tive a coragem de dizer, eu não sei. Porque ninguém aprende quando acha que sabe. Ninguém aprende quando acha que já tem o domínio de tudo. O aprendizado requer que haja abertura para avaliação, questionamentos. É preciso nós exercermos o direito da dúvida. Será que isso é assim mesmo? Será que o que me falaram é desse jeito mesmo? Eu conheci pessoas que ficaram anos sem conversar com seu pai e com sua mãe por causa da pregação do evangelho. Eu conheço pessoas que não visitam os parentes em nome do evangelho. Eu conheço pessoas que não amam o diferente em nome do evangelho. Quando, na verdade, o evangelho não manda nada disso. O evangelho não nos orienta dessa forma. Pelo contrário, a luz do evangelho deve me levar em um mergulho em Deus. E Deus é amor. E Deus ama a todos, não faz acepção de pessoas. Por isso mesmo, Tiago, irmão de Jesus, escreve a sua carta, e na carta de Tiago, nós encontramos a orientação de Tiago dizendo o seguinte, irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, fazendo acepção de pessoas. Não. Porque se eu creio, se eu confio em Jesus, então eu não discrimino, eu não trato mal, eu não odeio. Se eu creio em Jesus, eu amo. Eu amo.
Em Jesus e na luz do Evangelho, eu consigo separar a pessoa humana, que é a imagem e semelhança de Deus, da pessoa pecadora, ou do pecado da pessoa. Olha só, eu passo a amar as pessoas pelo que elas são, imagem e semelhança de Deus. E eu repudio os erros que as pessoas cometem. Eu não gosto da mentira, porque aprendi a amar a verdade. Eu não gosto do roubo, do adultério. Eu não gosto dessas coisas, da fornicação. Não gosto. E por que eu não gosto? Porque eu aprendi a amar a Deus e sei que Deus não gosta dessas coisas. E o que Deus não gosta, eu não gosto também porque eu não quero entristecer o Deus a quem eu amo. E não é nenhuma questão de medo de inferno, medo da danação eterna. Não, não. É uma questão que eu aprendi a amar a Deus. Eu amo o meu Senhor. E quando a gente ama alguém, a gente não quer que esse alguém se entristeça com a gente. Quando a gente ama alguém, a gente quer agradar esse alguém. Há 40 e poucos anos atrás, eu amei a Gui. E comecei a fazer proposta para nós vivermos uma vida juntos. Nós ainda estávamos na adolescência. Eu disse, olha, casa comigo. Ela olhava para mim e não tinha cara de quem podia sustentar uma casa. Os pais dela ficaram apavorados. Entende? Mas vai casar com esse cara, ele não tem nada. Mas eu tinha o que é de melhor para um relacionamento. Eu a amei. E a partir dali nós, então, fizemos planos e acordo e casamos. E já passaram-se 36 anos depois do casamento. E sabe de uma coisa? Até hoje eu faço de tudo para ver ela alegre. E ela faz de tudo para me ver alegre. Não existe punição se nós não quisermos mais um outro, não vai ser, nós não vamos morrer. Quantas pessoas se separaram e estão por aí, não morreram. Mas o que ocorre é o seguinte, a gente tem um zelo porque a gente se ama. E a gente não quer se separar, e a gente não quer desagradar um ao outro. Tem coisas que eu não gosto de fazer. Acabo fazendo por causa da Gui. Entende? E tem coisas que eu sei que ela também não gosta muito, não. Quer ver? Ela não come cebola. Ela não come, não gosta, mas ela faz comida com cebola, só porque eu gosto. Ela não tem medo de mim, ela só está me amando. É a forma dela dizer eu te amo. Às vezes não tem palavra nenhuma, porque o amor está dentro do plano espiritual. Está na consciência de nós dois. Talvez já faça uns 30 anos que eu não digo que a amo. Hoje estou falando publicamente. Né? Mas a realidade é uma só, ela sabe que eu a amo. Você entende? É assim com Deus. Deus sabe quando nós amamos Ele. Porque a gente quer fazer de tudo para agradá-lo. E isto é amor. Alguém que anda todo certinho, mas só por medo do inferno, não é amoroso. É medroso. E quem está com Deus por medo, não agrada a Deus. Você sabia? Uma pessoa pode fazer tudo certinho, mas se esse gesto não é um gesto de amor, não vale nada para Deus. Ai, irmãos, tem prova disso, é só ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, ler sobre a suprema excelência do amor. O Paulo fala exatamente isto, que se não houver amor, não tem valor nenhum a distribuição de fortuna, o repartir das coisas, até mesmo o correr risco para salvar uma vida, se for só um ato para mostrar que eu sou bonzinho, não vale nada. Olha que coisa interessante. Então, nós precisamos compreender que amar a Deus é a grande oferta que nós podemos dar para o Senhor. O Senhor não quer o nosso dinheiro, Ele não quer o nosso sacrifício,
Ele não quer que a gente viva de cabeça baixa, tristão, só para agradá-lo. Não. O que ele busca em nós é um amor sincero. O tipo de amor que emprega toda a confiança e que faz com que a gente, então, viva para agradá-lo, enquanto ele, dia após dia, também nos agrada em tudo que fizemos e temos. Todos os dias. A sementinha que germina, a plantinha que vai crescendo, o brotinho que vai se tornando um tronco. Os ramos que florescem e os frutos que ficam dependurados nas árvores são manifestação do amor do Senhor por nós. A comida que chega na mesa, a água que corre desde a nascente e jorra pelas cascatas, as minas que brotam nos vales, que dão de beber aos animaizinhos que nos rodeiam, e tudo criado por amor a nós. Você sabia? Está escrito. Todas essas coisas o Senhor fez. A própria terra ele criou e fez com que tudo viesse à existência, e depois ele fez o homem, e a Escritura diz que ele deu aos filhos dos homens o planeta Terra. Que coisa extraordinária! Não é um Deus amoroso? Aí a mistificação do nosso Deus fez com que colocassem um monte de medo em nós e criaram uma porção de figura, imagens de animais, de bestas e de imagens de tudo quanto é tipo de coisa, simbolismos religiosos que meteu medo no povo. E fez com que o povo, então, por medo, começasse a encher os templos. Medo do inferno, medo dos demônios, medo do diabo, medo do Satã, medo de tudo quanto é coisa. E a mística tomou conta ao ponto de faltar verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, num transbordamento de amor por Deus. Eu espero que nessa noite, conscientizado desta verdade, que Deus te ama, que Deus te quer bem, e que Deus entende você, mais do que todos nós. Deus te entende. Você possa, constrangido pelo amor de Deus, não por medo, mas constrangido pelo amor de Deus, por sua alma, por sua vida, você possa amá-lo também. E você com gratidão possa dizer: Deus, eu te amo também. Eu te louvo de todo o meu coração. Ora, o objetivo de nossos estudos é exatamente te aprofundar e te levar em novas medidas de aprofundamento para você atingir esta condição de verdadeiro adorador que ama a Deus. Ainda os nossos estudos visam desteologizar. Chegamos à conclusão que teologia tem prejudicado em muito, mas em muito, os conceitos da revelação divina. Muitas invenções. Haja vista, se você pegar e colocar a literatura teológica, uma no lado da outra. Vamos falar de 10, 15, 20 autores, teólogos. Coloque um no lado do outro. Um contradiz o outro. Não há consenso. Porque as ideias humanas estão lançadas dentro da teoria da teologia. Sendo que, se formos aprofundar de verdade, theos é uma palavra grega para divindade. E theos só é possível mesmo para os gregos, na forma que eles viam, porque eles tinham uma variedade de deuses. Tinham muitos deuses. É só lembrar de Paulo, quando esteve também em Atenas, e que tinha vários altares. E ele, com uma sabedoria, com luz do céu, não desprezou, nem rejeitou ninguém, nem foi atacar os deuses dos gregos. Pelo contrário,
ficou observando, fez exatamente o que Jesus manda fazer. E o que Jesus manda fazer? Ele diz: olhai, vigiai e orai. Paulo está lá observando todos os altares, vigilante, com oração em espírito. E de repente ele vê um altar ao Deus desconhecido. Ele está aqui. Tem um altar do qual eu posso falar. Um homem sábio, uma mulher sábia, não vai logo derrubando a ideologia do outro, nem vai dando com uma pedra sobre o calçado dele, onde ele está calçado. Um homem sábio, uma mulher sábia, sabe observar, sabe ouvir, sabe o tempo de falar, sabe analisar, sabe pesquisar. Olha só, nós precisamos ser assim. O salmista já disse lá nos Salmos, ele disse que para servir a Deus é preciso ter inteligência. O Paulo, com inteligência, disse: olha, senhores, esse é o Deus que eu vim trazer para vocês. Mas como? Isso aí é o Deus desconhecido? Sim, ele foi desconhecido no passado, mas agora foi manifestado, revelado através de seu Filho, Jesus Cristo. E eu vim falar desse Jesus Cristo para vocês. Ele é o Deus manifestado entre os homens. Aleluia! E Paulo acabou conquistando um espaço para pregar o Evangelho, sem ferir pessoas, sem tocar naquilo que as pessoas criam. Ora, amados, esta é a nossa missão: desteologizar, desmistificar e também aniquilar algumas coisas do sistema religioso, posto que o nosso mestre não mergulhou na religião. Não. Trabalhou fora dos templos, trabalhou nas ruas, nas casas e exerceu o seu ministério em prol das pessoas. Não acumulou tesouros na terra, não construiu grandes templos, não teve assento especial para ele, não se importou com o mundo matéria, mas investiu toda a sua força, todas as suas energias para abençoar, salvar, ajudar todo ser humano que precisava de ajuda. Oh, como é maravilhoso Jesus! A partir desse estudo, quero que você entenda isso. Bom, no passo de número 68, é uma continuação óbvia do passo de número 67, mas hoje muito mais especialmente, porque Jesus ainda está situado na localização do passo de número 67, quando ele curou aquele cego, que ele fez lodo com saliva e colocou nos olhos do cego, e o mandou se lavar no tanque de Siloé. Logo após este milagre que nós vimos, os judeus religiosos que não amavam Jesus e que não amavam a Deus, você sabia que tem muitos religiosos, vamos usar os termos aqui, carola, radical e tudo mais, que não amam a Deus? Não amam, porque odeiam uma porção de pessoas. E João, o apóstolo de Jesus, escreveu e disse: quem não ama o seu irmão ainda permanece nas trevas e não conheceu a luz. Ora, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Se alguém ainda não conheceu a luz, não conhece Jesus. Então, quem odeia, quem não quer o bem do próximo, ainda está em trevas, diz João. E ele vai mais longe, ele diz que, na verdade, o que odeia o seu irmão é um homicida, é um assassino de pessoas. Porque quando eu odeio, dentro de mim eu vou matando a pessoa que eu odeio. Não é assim? O ódio faz com que eu devore a pessoinha nos meus pensamentos, no meu coração. Por isso, já o João é objetivo e ele diz: quem odeia é homicida.
e não está na luz, não conhece a luz, o que significa, dentro dos termos bíblicos, não conhece Jesus, não conhece Deus. Olha que coisa interessante. Por isso, qualquer raiz amarga, qualquer pitadinha de rancor deve ser rechaçada, arrancada de nós. Devemos cair na oração. Uma forma boa, o veneno para matar o ódio dentro de nós é quando a gente sentir qualquer coisinha contra alguém, a gente dobrar os joelhos lá no quarto e fazer uma oração. Oh Deus, ajuda eu a aniquilar essa raiz amarga. E quer acabar com a erva daninha no coração? Diga, Deus, eu quero que tu abençoe fulano de tal. Dessa forma você anula a você mesmo e abençoa o seu próximo. E você passa a amar. Glória a Deus. Tem pessoas que não conseguem ir na oração e dizer eu abençoo. Teve pessoas que já contaram para mim. Eles disseram, olha, Dilson, eu até consegui pedir ajuda para Deus, mas eu não consegui abençoar. Digo, poxa, não conseguiu abençoar, então ainda está odiando. Ora, abençoe, pois é mandamento do Senhor. O Senhor Jesus disse que é para nós abençoar e nunca amaldiçoar. Essa é a verdade. E nesse sentido ele diz que é para nós amarmos até os nossos inimigos. Por quê? Só o amor sara as feridas. Só o amor é poderoso para tirar a raiva, o ranço. Só o amor aniquila o ódio. E onde o amor chega, flui a vida. Onde o amor está presente, brota a saúde, brota a paz, brota a alegria, o prazer. Aleluia! O amor é Deus. Se o amor não brota, estamos vazios de Deus. Olha que coisa interessante. Então, nós precisamos compreender isto. Bom, os religiosos têm dificuldade de amar. Você sabia? E eu vou te explicar por quê. Vou te explicar por quê. Os religiosos têm dificuldade de amar porque eles vivem por regras que normalmente cuidam do exterior da pessoa. E quando eu cuido muito do meu exterior, eu não tenho tempo para cuidar do meu interior. E quando eu não cuido de mim mesmo, então sobra tempo para cuidar de você. E se eu cuido de você, eu não cuido de mim. Não é assim? Ora, Paulo escreve para Timóteo e ele diz assim, tem cuidado de ti mesmo e das regras religiosas. É assim? Não. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, leia, do ensino do Cristo. Porque se tu fizer assim, se tu cuidar de ti e tu cuidar dos ensinos de Jesus na tua vida, tu salvarás tanto a ti mesmo e também aos que te ouvem. As pessoas vão ser salvas pela tua própria salvação. Isso significa o teu testemunho de vida mudará a vida de outros. A tua luz iluminará também a outros. Foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos, foi assim com os discípulos apostólicos. Olha que coisa maravilhosa. Então, esses religiosos do passo 67, da cura do cego, odiaram Jesus. Sabe por quê? Porque eles não tinham amor pela pessoa curada. Eles só tinham zelo pela seita deles. Eles só cuidavam das coisas da religião. Não toca, não come, não bebe, não assiste, não vai, não vem, não usa. Eles queriam dominar as pessoas por fora. Enquanto cuidavam das pessoas por fora, não arrumavam as pessoas por dentro. E diga para mim, o ser humano está perdido por dentro ou por fora? A salvação é da alma ou do corpo primeiro? Da alma.
O novo nascimento ocorre dentro ou fora? Dentro. Então, a importância da nossa vida está dentro. Segundo o ensino de Jesus, os problemas do homem é algo do lado de fora ou algo do lado de dentro? Isso tem que fazer um coro para responder. Vocês sabem, né? É algo do lado de fora ou algo do lado de dentro? Jesus disse, é do coração. É de dentro que nascem os homicídios, os adultérios, as fornicações, os roubos, e vai por aí afora. Tudo quanto é coisa ruim, nasce dentro. Primeiro o homem projeta aqui, e depois ele executa através do corpo. Mas a nascente, o nascedouro, aonde precisa de tratamento, as mudanças só vão ocorrer se houver um novo nascimento lá dentro. Se lá dentro houver transformação, o homem pelo lado de fora estará consertado, pois o homem segue a energia da sua psique e trabalha contra ou a favor da sua consciência. Ou o homem resiste à sua consciência, ou o homem se abre para a sua consciência. Ora, se eu me abro para a minha consciência, eu vou ter um novo nascimento? Porque a consciência, o espírito do homem, é a lâmpada do Senhor, de Salomão, que ilumina o mais íntimo da alma. Ou seja, a consciência ilumina a psique. A psique distribui os atos e gestos através do corpo. Eu penso e depois falo. Eu penso e depois eu ajo. Se eu controlar o que penso e crivar os meus pensamentos, sentimentos, desejos e vontades pela consciência, então eu passo a andar no Espírito. E a Bíblia diz que se eu andar no Espírito, então sou filho de Deus. Aleluia! Porque Deus é Espírito. Se eu não andar no Espírito, então eu vou andar no instinto. E aí vai prevalecer em mim a minha parte animal. Quem anda por instinto, só os impulsos do desejo, não pesa nada na consciência. Só os desejos, só o querer, só a vontade. Torna-se profundamente egoísta. E aí surge um diabo. Você está entendendo? Aí surge um diabo. Um adversário. Um rebelde. Aquele que anda sem consciência. Só o que eu quero, só para mim, só agrado a mim, só a minha vontade. Esses religiosos do capítulo número 10, 9, fim do capítulo 9 do Evangelho de João, eles eram assim. E Jesus então disse para eles, olha, vocês são cegos, resumo da palavra. Vocês são cegos e guiam outros cegos. Vocês ficaram vedados, tem um véu sobre a visão do entendimento de vocês. E como se isso não bastasse, vocês ainda querem ser pastores, líderes, condutores. E aí vocês pegam cego pela mão, vocês que não enxergam, e ainda fazem eles também cair no buraco. Porque um cego guiando, outro cego, cai os dois no buraco. Entendeu? Aí eles disseram, tu estás nos chamando de cego, Jesus? Tu estás nos chamando de cego? Nós somos cegos também. E Jesus disse, se vocês admitissem que são cegos, vocês teriam cura. Quando eu admito que não sei, quando eu admito que preciso aprender, quando eu admito que no processo da vida eu ainda tenho muito para evoluir, quando eu admito que eu não sei tudo, que o pouquinho que aprendi pode ter aprendido errado, que tem muitas descobertas a serem feitas, quando eu admito isto, eu tenho cura. Porque então Deus pode trabalhar na minha vida, expandindo a sua luz em mim e expandindo a minha consciência, levando a ter mais conhecimento. Essa admissão requer que eu, para aprofundar-me em Deus, tenha constante em mim a percepção dos limites que Deus me dá.
Se Deus mede cordéis a ser entrado no rio da vida, e ele só entra, meu filho, vou te dar uma medida nova de fé aqui, e eu vou lá. Se eu andar todo aquele trajeto, Deus mede novas medidas. Quanto mais eu buscar, mais eu terei. Quanto mais eu procurar, mais eu acharei. Quanto mais bater, é uma lei cósmica. Quanto mais eu bater, mais portas vão se abrir para mim. Não é assim? O que pede, recebe. O que busca, acha. E ao que bate, será aberta a porta. Essa é a grande verdade. Tem esse desejo meu de querer mais. E tem o desejo de Deus de querer me dar mais. Mas é preciso juntar esses desejos. Casar as vontades. A minha com a de Deus. Amém, queridos? Bom, Jesus disse, ó, vocês não têm cura. Porque vocês não admitem a verdade. Falou para aqueles religiosos. Daí para diante, nós chegamos no passo 68. Até a meia-noite eu acabo, tá bom? No passo 68, Jesus, está agora o capítulo 10 de João, versículos 1 a 21, Jesus diz assim, quem não entra pela porta, no aprisco, no curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, pula a cerca, um muro. Nós estamos sem vento aqui hoje. Né? Pula a cerca, pula o muro, entendeu? É ladrão e assaltante. Jesus falou isso. Quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Os judeus ficaram olhando para ele e disseram, mas o que ele está falando? O que ele está dizendo aí? A palavrinha grega para ladrão aqui, ela fala de falsos mestres. Falsos mestres. Normalmente diziam que o ladrão aqui é o diabo. Mas não é verdade, não. A palavra ladrão aqui é uma palavrinha grega que eu não sei a pronúncia, então não vou nem arriscar falar aqui para vocês, mas ela está escrita aqui, tá bom? Então, ela é sinônimo na enciclopédia Strong, que você pode consultar, ou qualquer outra enciclopédia. Por que eu estou citando isso? Alguém diz assim, irmão Deus, por que tem que falar o grego? Eu disse, porque nós temos uma deficiência de tradução. A Bíblia que nós usamos é uma Bíblia traduzida do grego para o latim, e do latim para o português. E, por incrível que pareça, todas as vertentes das Bíblias que temos, ela vem da Vulgata Latina. E a Vulgata Latina não é a melhor tradução. Não é. Nós temos a Septuaginta, que é melhor do que a Vulgata Latina. Por quê? Porque muitas palavras, na época, eles escolheram que não é o melhor sinônimo. Então aqui, ó, veja só, a palavrinha traduzida por ladrão, no grego ela diz falso mestre, que não instrui, que abusam da confiança. Vê que coisa interessante. Então, quem é que Jesus está chamando de ladrão? Agora vamos para a coerência e o óbvio dentro do ensino bíblico. Se você pegar o fim do capítulo 9, você vai ver que Jesus está numa discussão com os mestres judeus, os rabinos judeus. E logo na sequência ele fala uma parábola. No capítulo 10 ele inicia uma parábola. E a parábola é para que os seus discípulos entendam, enquanto os mestres ficam confundidos. Essa é a grande verdade. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, que disse, esse povo tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Esse povo aí é cego, é surdo, não entende a verdade. Olha só. Então Jesus conta uma história e nessa história ele põe em grego uma palavra que foi traduzida por ladrão, mas que na verdade trata de falsos mestres, daqueles que abusam da confiança dos mais simples. Olha só,
Ele continua: o pastor entra pela porta. Para o pastor, o porteiro abre. Por quê? As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama uma a uma e as conduz para fora. Essa palavra fora aqui é interessante, porque é ex, entendeu? De eclésia, que é os chamados para fora. Jesus está dizendo que o verdadeiro pastor, as ovelhas, os que conhecem a Deus, sabe que ele está falando coisas de Deus. A verdadeira ovelha, ela não fica confusa. Quem é de Deus, Jesus já tinha dito lá atrás, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Se a pessoa é só um religioso, uma religiosa radical, ela não escuta o que Deus está falando. Porque ela fica misturando as coisas, lembram do baúzinho das coisas novas e velhas, do convertido ao cristianismo. Jesus falou desse baúzinho, entende? Ele diz que há pessoas que ao se converter misturam coisas novas e velhas. Ora, irmãos, viver o evangelho é um chamado para viver as coisas novas. O que Jesus já falou, e várias vezes eu disse para vocês? Ele disse, olha, Jesus não, Paulo, aliás, falou, ele disse, olha, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí ele vai chegar no contexto em que diz que as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez, então não tem mais coisa velha e nova. É novo, o evangelho é vinho novo na nossa vida. O evangelho é uma produção de vida nova. O evangelho é renovação, é mudança, é metanoia, é conversão. O evangelho é Deus entrando em nós. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus disse, olha, o pastor entra pela porta, o pastor vem segundo a vontade de Deus, ele fala a palavra de Deus, não tem mistura, não tem somatória, não tem nada para colocar ali para melhorar a palavra, para deixar mais bonita, não tem história. Ou pregamos o evangelho ou enrolamos o povo. Ou falamos como as coisas são e como estão, tem a base o testemunho de 2 ou 3 testemunhas bíblicas. Ou nem doutrina é só um relato. Essa é a grande verdade. Então, ele disse, as ovelhas ouvem a voz do pastor, elas conhecem a voz do pastor. E o pastor chama uma a uma, o que significa? Ele sabe até o nome das ovelhas. Ele chama pelo nome. Entende? Tem uma canção que diz, Jesus chamou-me. Ele pronunciou o meu nome. Olha só. Em outra canção ele diz, o meu nome está escrito nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Jesus, ele disse, quando o pastor faz as ovelhas sair, ele vai na frente delas. E elas seguem uma a uma, pois, escuta essa palavra, pois conhecem a sua voz. Quem é de Jesus conhece a voz de Jesus, irmão. Eu fico assim maravilhado, porque às vezes tem irmãos e irmãs que não sabem ler. Não conseguiram aprender, não tiveram o privilégio de ir para a escola. Mas logo que alguém fala uma coisa errada, aí já diz, isso aí não é de Deus, não. Na hora tem o discernimento. Isso não é de Deus, não. Isso aí tem coisa errada aí. O meu Jesus não é assim, não. É como se eles dissessem, essa não é a voz do meu pastor. Essa não é a voz do meu Senhor. Tem alguma coisa errada. Porque as ovelhas de Deus conhecem a voz de Deus, conhecem a palavra de Deus. Essa é a grande verdade. Ele disse, elas não seguem estranhos, pois não conhecem a voz do estranho. As ovelhinhas do Senhor não andam por uma voz estranha. Irmão, o inimigo falou aqui no meu ouvido e me enganou. Vai plantar batata no asfalto quente. Você que é safado e se inclinou para o mal.
Não tem nada de inimigo nenhum buzinando no teu ouvido. Pode ter sim o inimigo ego. Entendeu? Que em seus instintos e impulsos pode impulsionar você para fazer alguma coisa que não devia ser feita. Mas você sabe que é uma escolha sua. De outra sorte, como Deus poderia nos levar a julgamento? Ajude-me aí os advogados. Christopher. Poderia ser eu levado a julgamento se sou coagido a fazer o mal? Não. Não. Eu só posso ser levado por Deus a um julgamento se eu sou culpado. E Jesus diz que se há erro na minha vida, foi eu que escolhi errar. Fui eu escolho errar. O marido que trai a mulher não tem nenhum espírito mal que leva ele a trair a mulher, não. É ele que é safado mesmo, que é mais de uma. Está famigerado pela carne. A mulher que trai o marido, não tem inimigo nenhum, não. Não tem nada de inimigo. É que ela estava afim de mais coisa na vida dela e foi lá, entende? Então, não venha para cá com o inimigo, porque se fosse o inimigo, você não poderia ser julgado por Deus. Eu não poderia ser julgado por Deus. Porque haveria injustiça, então, em Deus. Põe um inimigo no meu lado que me empurra para o pecado, e quando eu caio, eu ainda levo punição. Não. Jesus nunca falou assim, nunca ensinou isso. Ele, pelo contrário, sempre ensinou que há uma dualidade na vida e que precisamos fazer as nossas escolhas para o bem, para o certo, para a justiça, para a verdade. Ele chama isso de luz. Ele chama de luz. Entendeu? Não é, mas o outro gosta das trevas, das coisas meia camuflada, meia errada, as coisas assim que ele leva vantagem aqui e ali. Entendeu? É ele que escolheu, ou ela. Ninguém, ele disse, as minhas ovelhas não ouvem estranho. É interessante essa palavra, porque não houve estranhos, nem homens, nem mulheres, nem pensamentos, nem influências, quer sociais, psíquicas, ou outra coisa qualquer, nem de espíritos imundos. Não há influência que alguém que é de Jesus siga. Não. Quem é de Jesus conhece muito bem a voz de Jesus. E aí ouve a palavra de Deus e segue a palavra de Deus. Suas escolhas são na luz da palavra de Deus. Algo que o salmista já praticava lá no Antigo Testamento. Antes de receber os ensinos de Jesus, o salmista teve muita admiração pela palavra de Deus e ele também adotou para a sua vida. Ele disse, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ele está caminho, sinônimo de vida, de existência. Ele disse, luz para o meu caminho é a tua palavra. Olha só, a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, então eu sei aonde vou pisar. Eu tenho condição de discernir entre o bem e o mal. Eu tenho essa luz de Deus na minha vida, você tem também. E se não recebeu ainda, pode receber hoje à noite essa iluminação para viver uma vida boa, correta, justa, ou uma vida pacificada, uma vida em amor. Amém, queridos? Bom, Jesus continuou falou isso aí, e eles não entenderam nada. Eles não entenderam o que Jesus estava falando. Então ele volta a falar desta mesma parábola, trazendo modificações nas frases. E ele fala então assim, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Quem é Jesus? Jesus é o Logos, o verbo divino, certo? Ele disse, o João diz lá no início, no primeiro capítulo do seu evangelho, ele diz que no princípio Jesus era o Logos, que nós temos na nossa tradução, ele era o verbo. E o verbo se fez carne, o Logos se fez carne e habitou entre nós. Certo?
Então aqui, agora, ele está dizendo, eu sou a porta. Se ele diz, eu sou a porta das ovelhas, então ele está dizendo, a palavra, o Logos, é a porta pela qual as ovelhas devem passar. O verbo de Deus, a palavra de Deus é a porta pela qual todos devemos passar. Todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Todos que vieram antes de mim, todos que se fizeram Messias antes dele, ungidos antes dele, todos aqueles que vieram com tradicionalismo, com aquele penduricalho da religiosidade, das invenções teológicas, da sistematização dos dogmas, tudo aquilo ali que veio antes de Jesus na nossa vida, ele só veio para te roubar, para te assaltar. E não é mesmo? Aí numa igreja aí não dá dízimo para ver se você fica lá com alegria. Não leva ofertinha para ver se você não é taxado de qualquer coisa lá. Entendeu? Porque são ladrões e assaltantes. Jesus está falando, não sou eu. Não é eu que estou inventando nada aqui. Entendeu? Quem chegou em vocês antes de mim é ladrão e salteador. São falsos mestres, que ele já começou lá em cima. São falsos mestres. São falsos instrutores. Cada um bota um pedacinho do seu desejo para vocês seguir. Houve uma falha no ensino, porque misturaram doutrina de homem com palavra de Deus. Pegaram pedacinhos da palavra, sistematizaram, acharam versículos isolados, tiraram texto de contexto, arrumaram pretexto e empurraram para pessoas, ensinaram mentiras para as pessoas. Ensinaram as pessoas a crer no que não tem nenhum sentido e as afastaram de Deus e elas pensam que estão seguindo a Deus. Quando um membro de uma igreja qualquer vai lá e dá R$100 por um punhadinho de sal desse tamanhinho e acha que a casa dele vai ficar purificada, está sendo enganado. Quando alguém dá o dízimo para o devorador não devorar a casa dele toda, está sendo enganado. Ah, irmão Adilson, mas está escrito lá na palavra. É verdade, está escrito lá. Para quem? Quando? Quem era o ladrão de lá? Não eram os sacerdotes de Israel? Não levantou Deus o profeta Malaquias para profetizar para a nação de sacerdotes israelitas? Eles roubavam o povo. Não davam para a viúva acima de 65 anos de idade, era o código deles. Não davam para ela o que deveriam tirar do dízimo e ajudar a casa da viúva que estava desamparada, sem filhos e sem marido. Não ajudavam os órfãos. E cada um comprava casas para si. E sacerdotes e levitas passaram a criar gados, levando o dinheiro do templo. Fizeram tanta coisa errada em Israel, dentro do templo, que um dia Deus levanta o profeta Ezequiel e leva ele a ver dentro do templo, torna invisível a parede, e ele enxergou as coisas terríveis que existiam nas câmaras do templo, onde só os sacerdotes entravam. Os acordos e conchavos de pastores malvados, lobos devoradores, ladrões e assaltantes do povo, que viviam só para tirar do povo, sugar do povo, e não faziam nada de bem para o povo. Não repartiam como o Senhor mandava, só sabiam cobrar, não sabiam repartir. Jesus disse, olha, eu sou a porta, se vocês entrar por mim, vocês vão se salvar. Todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas de verdade não ouviram as suas vozes. O que aconteceu com as ovelhinhas de Deus? Se espalharam. Não quiseram mais participar daquelas reuniões. Não quiseram mais fazer parte. Atualmente eu estou vendo acontecer a mesma coisa. Há uma decepção no meio evangélico. Há muita tristeza, muita angústia. Várias pessoas não querem mais congregar. E o pior, elas passam a achar que todo mundo é impostor.
Elas passam a achar, falou que é pastor, é uma vergonha dizer que é pastor hoje. Uma pesquisa de acho que faz 1 ano e pouco atrás, nos Estados Unidos, dizia quais as profissões mais honradas para os americanos. Então destacou-se 2, bombeiro e médico. E quais as profissões mais desonradas? Destacou-se 2 também, político e pastor evangélico. As 2 profissões mais desonradas. Até porque fizeram do ministério uma profissão. Ministério não é profissão. Ministério é um serviço que um homem presta voluntariamente. Olha o que eu estou dizendo aqui, irmãos. Preste atenção, porque vocês vão ter que entender o que eu vou falar aqui. Ministério é um serviço que se presta voluntariamente, sem cobrança, constrangido pelo amor de Deus para o próximo. Ministrar é servir o próximo em amor, com conselho, com oração, com a palavra de Deus, e isto não deve ser cobrado. Ah, mas o pastor tem que ser sustentado. Ele que trabalhe. Quem vai nos estudos mais antigos e lê a Didaquê. Didaquê é uma literatura do tempo apostólico. É mais antiga do que alguns originais do Novo Testamento. E lá está escrito assim: o apóstolo que chegar na sua casa e pedir dinheiro não é um homem de Deus. O apóstolo que se hospedar na sua casa e ficar mais de 2 dias não é um homem de Deus. Aí você vai ler as cartas de Paulo, e o Paulo trabalhava para se sustentar. O Paulo fazia tendas para se sustentar e ajudava os que ele enviava. Vamos para diante. Eu sou a porta, disse Jesus. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Em Jesus não tem corda, não tem cabeça. Se você viver a palavra de Deus, você é verdadeiramente livre. Um pastor que põe rédea em você, que controla a sua vida, que você tem que pedir uma carta para ir lá visitar a sua mãe, esse homem está com algum problema. Ele pode ter muitas boas intenções, mas está mergulhado numa religiosidade, como Nicodemos, que não entendia nem o que era nascer de novo. Em Cristo a porta é aberta, é livre. Você vai e vem, você encontra liberdade em Jesus. Você não deve ser comandado. O evangelho deve libertar você. Jesus disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ora, se Jesus te liberta de uma coisa, você fica amarrado por outra, você não é verdadeiramente livre. Se você tem que ficar dando explicação da sua vida para mim aqui na casa dos amigos, você não é verdadeiramente livre. Mas se o evangelho que pregamos é o evangelho da verdade, o evangelho deve te libertar da escravidão dos pecados, mas também te libertar em todos os aspectos da sua vida. Deixar você livre, porque eu sou a porta, quem entra por mim se salva. Entra e sai e encontra o que procurou, encontra pastagens. Ele está falando de ovelha. Eu, quando penso numa pastagem, eu vejo o paraíso da ovelha, né? O paraíso da ovelhinha é uma pastagem verdinha, entende? Um rio no meio da pastagem, não é assim? É o paraíso da ovelha. Ele está dizendo, olha, quem entra por mim, quem vive a palavra do evangelho, encontra paz, encontra sossego, encontra descanso, encontra alimento, encontra vida e vida com abundância.
Essa é a grande verdade. Ele disse, o ladrão só traz desgraça. O ladrão só traz desgraça. Esse sujeito aí, que não é um mestre de verdade, que não ensina, que abusa da confiança das pessoas, estou usando a palavrinha grega em todos os seus sinônimos, que eles ocultam, eu não falo, mas eu posso falar porque eu não cobro de vocês, eu posso falar porque trabalho para me sustentar, eu posso falar porque eu tenho um compromisso com a verdade. Eu não dependo do seu dinheirinho suado, nem do seu, irmão Matilde. Não dependo do seu dinheirinho, entende? Não mereceria, não me acho digno de receber de uma viúva, de um órfão, um dinheiro para comer na minha mesa. Para mim é uma indignidade. Não. Eu tenho que olhar as coisas de outra forma, de outro meio. Eu confio em Deus. Deus alimenta os seus. Deus cuida dos seus. Deus envia o sustento no tempo certo. Aleluia! O salmista disse, eu fui moço e agora estou velho. Eu nunca vi o justo mendigar o pão e a sua descendência desamparada. Não, ou vice-versa. Não. Não há desamparo para o justo e há pão na mesa dos seus filhos. Essa é a grande verdade. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Perdão, mas eu vim, o ladrão veio para fazer desgraça, para roubar e para matar. Não é isso mesmo que o ladrão faz? O ladrão, quando entra na sua casa, irmão Adilson, esse ladrão é o diabo. Não tem diabo nenhum aqui. Entendeu? Eu já vi pregar muitas vezes, o ladrão do capítulo 10 de João é o diabo. Que diabo o quê? Entendeu? É o ladrão mesmo, é o ladrão. Ladrão, todo safado, todo aquele que não tem compromisso com a justiça, se ele vai roubar, ele está cheio de intenções más. E no sentido contextual aqui, o ladrão são os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos profetas, porque eles têm interesse que vão além do seu bem-estar, eles têm interesse em pegar o que você tem, em sugar você, em explorar você. Essa é a verdade. Desgraça, matança. Quantos pastores já mataram irmãozinhos? Eu estava em uma igreja em que um irmãozinho foi destruído porque não era dizimista. Acabou comigo aquilo. Mas como é que pode fazer isso? Expor a pessoa. Tem essas igrejas que pegam o nome no envelope para saber que se você dá dízimo ou não, para poder te cobrar. Entendeu? Põe o nome no envelope. Põe lê lá na frente. Todo mundo pensa que aquela leitura lá na frente é para abençoar os irmãos. Não é não. É para constranger quem não deu. Se é para abençoar os irmãos, não precisa nem ler os nomes. Não precisa ler nome de quem vai receber bênção. Não precisa chamar aqui e fazer um teatro. É tudo hipocrisia. Jesus nunca fez isso. Judas distribuía o recurso que algumas pessoas davam para Jesus. Ele levava a sacola com recursos de Jesus. E Jesus, quando via que a sacola tinha dinheiro, mandava o Judas distribuir o dinheiro aos pobres. E Jesus não mandou ele pegar nome de ninguém, porque não se expõe o pobre. Se faço uma casinha para o pobre, eu não devo nem tocar trombeta que fizemos uma casinha para o pobre, não tem que pôr a foto dele no mural para expor. Irmão, mas é bom para a igreja saber, não é não. Quando arrecadam 1 milhão para fazer uma casinha para o pobre, gastam só 50 mil, fica com o restante tudo para eles, andam tudo de carrão, tem tudo mansão, coisa toda. É claro que eu estou falando aqui, irmão, indignado, eu estou trazendo um protesto na luz do evangelho. Porque é o que se vê hoje em dia. Alguém pode me perguntar nessa noite, mas irmão Adilson, tem também pessoas que não fazem. Claro que tem.
Eu não estou aqui dizendo que todos são iguais, mas eu estou dizendo com toda certeza que a maioria está errada. Na semana passada assisti um vídeo das capelas católicas, algumas com 400 quilos de ouro dentro dela, e os pobres na África morrendo de fome. Pergunte se os bispos querem ir para a África. E os que têm chamada missionária, vocês já viram para onde que eles têm chamada? Estados Unidos, Europa. É interessante que o Deus dessa gente nunca chama ninguém para o Haiti, não chama ninguém para os países islâmicos, ninguém quer ir lá para o Kuwait, nem lá para as outras regiões turbulentas da terra. É um Deus que só chama para levar pessoas onde estão os ricos. Se eu acreditasse em demônio, como a maioria acredita hoje, eu dizia que então é um Deus mônio. Você entende eu? Eu sirvo a Jesus Cristo. Jesus Cristo andou no meio dos pobres. Foi morar na região mais miserável da nação de Israel. Recebeu o apelido de Galileu. Você não imagina o que isso significa? Ser Galileu era ser da ralé. Era ser do povão. Era estar lá no meio daqueles que não tinham nada. E só porque ele esteve lá, então ele pôde curar leprosos e dar vista a cegos, e ele pôde fazer paralíticos andar. Essa gente não estava nos palácios, não estavam lá dentro da grande ostentação do sacerdócio israelita. Oh, não! Você sabia que ele nunca entrou no templo de Israel? Ele só ia até o pátio, porque ele não fazia parte daquele sacerdócio, ele não era do sacerdócio levítico, ele não foi filho de Levi, ele veio da tribo de Judá, ele não veio da tribo de Levi, e como ele veio da tribo de Judá, o sacerdócio dele era um maior do que o sacerdócio levítico, mas mesmo sendo maior, aleluia, ele não pôde entrar no templo de Israel, ele viveu no pátio, escrevendo no chão e libertando gente de suas misérias, de suas ruínas. Oh, Jesus me enviou a pregar para vocês a verdade vos libertará, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, a verdade liberta. Se ninguém pregar a verdade, as pessoas ficam prisioneiras. São prisioneiras do Papa, são prisioneiras dos padres, são prisioneiras dos pastores, dos bispos, dos presidentes de convenção e de toda essa cambada de ladrão que tem enganado o povo. Mas Jesus quer libertar nós, Ele quer libertar nós. A minha indignação não é contra nenhuma pessoa, é contra os atos que não correspondem à palavra do Evangelho. É contra os feitos de homens e mulheres que no planeta Terra falam em nome de Jesus, mas não andam como Jesus andou. Falam em nome do Evangelho, mas não vivem o Evangelho. Estão tão corrompidos quanto os pastores de Israel, os mestres, os doutores da lei em Israel, que Jesus disse que atavam fardo pesado nos ombros das pessoas, mas eles mesmos nem com um dedo moviam. Olha só. Vamos adiante. Jesus continua, eu sou, mas eu vim para dar vida, doar vida. Essa palavra vida no texto, você vai encontrar a palavra vida no capítulo 10 várias vezes. Mas todas as palavras que você vai ler como vida daqui, fora essa, tem um outro sentido. Por exemplo, vida aqui é Zoé, ou Zoé, tá? Que fala de uma vida que não acaba, uma vida abundante, a vida do próprio Deus. Ele disse, eu vim para dar a vocês uma vida inesgotável. Tenho falado das traduções que deveriam trazer a modificação, não vida eterna, porque a eternidade tem espaço de tempo, mas a vida perdurável, a vida que não acaba nunca.
aquela que ele disse que tenham vida e vida com abundância. Essa palavrinha vida deste texto aí é Zoé. Então essa vida de Deus, eu vim para dar para vocês a vida de Deus. A vida que Deus tem. Eu quero que vocês recebam a energia do Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus, o sopro divino. Eu quero que vocês tenham vida, força, aquela vida que vai sendo tão abundante que um dia vai transformar até mesmo os vossos corpos abatidos e vocês conhecerão a ressurreição. Aleluia! Uma vida que vai ser tão explosiva dentro de vocês, que ela começa iluminando a consciência de vocês e ressuscitando as consciências que estão mortas pelo pecado, ressuscitando a psique que estava sem luz e que por fim, no arrebatamento da igreja, também transformará os vossos corpos abatidos. É algo extraordinário. É aquela vida do próprio Cristo que o ressuscitou dentre os mortos e o fez ascender aos céus para estar entronizado com Deus. É isto aqui. Ele disse, eu vim para que vocês tenham esse tipo de vida. Eu hoje estou falando bem gritado e corrido, né? É que eu olho o relógio, olho para aqui, tem tanta coisa para falar, que vontade de falar a noite toda. Eu queria falar bem devagarinho, mas não dá. Eu fico empolgado um pouco também, é gostoso falar de Deus. Eu não sei se vocês estão absorvendo como eu absorvo. Eu me alimento dessa verdade. Eu dei uma explicação sobre esta palavrinha vida, porque as outras que vão ter aqui para baixo não é Zoé. Todo o restante do capítulo 10, cada vez que você lê vida, é uma tradução equivocada. Porque o grego é psique. Então você vai ver as mudanças agora. Jesus disse que veio para dar vida. Primeiro, a vida de Deus, a vida infinita. Na sequência ele diz: eu sou o bom pastor, e vocês sabem que o bom pastor dá a sua, agora aqui de novo, vida, mas aí não é Zoé. Não é Zoé. Porque, na verdade, o bom pastor não fica morrendo pelas pessoas. Entendeu? Então, que palavra temos aqui? Aqui nós temos a palavra psique. Só, o bom pastor dá todos os seus sentimentos, desejos, vontade, energia. A palavra psique é isso. Ele dá a sua alma pela sua ovelhinha. O bom pastor sente a necessidade da ovelha. Ele chora com os que choram e ele sorri com os que estão sorrindo. O bom pastor tem maior carinho pelas suas ovelhinhas, ele protege as suas ovelhinhas. Ele diz, eu sou o bom pastor, e vocês sabem que o bom pastor dá a sua psique, a sua vida, toda a sua energia, os seus sentimentos, os seus desejos, a sua afeição, a sua alma, o seu próprio coração, pelas suas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora escuta, na sua Bíblia vai estar assim, o mercenário. Sabe qual é a tradução correta? Eles tentaram camuflar aqui. Você sabe o que quer dizer mercenário? Quanto sabe? Faz alguma coisa por dinheiro. Mercenário é o assalariado. A tradução correta era essa. Eles camuflaram, fica mercenário, ninguém. É raro, não devia ser. Cada crente devia ter enciclopédia, dicionário, tudo que a gente fala devia ir para casa, fazer como os bereanos. Entendeu? A palavra grega, aqui traduzida por mercenário, na verdade é o assalariado, aquele que trabalha por dinheiro. Olha como Jesus está falando dos falsos mestres. Ele diz, olha, o assalariado não é pastor. Por quê? Ele vive só pelo dinheiro. Você nunca escutou pastor dizendo, não, eu tenho que sair desse campo aqui, não entra nada. Eu tenho que trocar de igreja, porque aqui entra muito pouquinho. Eles não fazem conta assim, ó. Olha, nós temos 20 irmãos que servem a Jesus aqui conosco. São umas bênçãos. São umas bênçãos. Nós somos um grupinho pequeno, um grupo de pobres.
mas nós somos tão unidos, nós nos amamos, nós temos uma graça de Deus na nossa vida. Que povo, que dá prazer da gente estar aqui. O pastor não conversa assim. A maioria dos pastores, sabe o que conversa? Irmão, estou aqui. É missão, aqui onde eu estou é missão. O nome missão, quando fala em missão, você pensa em quê? Missão, missionário. Dinheiro. Departamento missionário, dinheiro. Você entende? É o assalariado. Aí ele conversa. Não, irmão, não, aqui tem 100 pessoas. Mas está entrando pouquinho. Daqui um ano você conversa. Irmão, fiz um trabalho, construí um templo, Deus me abençoou tanto, comprei um carro. Agora a arrecadação aumentou, os dízimos dobraram. Isso é conversa de pastor que ama as ovelhas de Deus? Um pastor deveria ter vergonha de conversar esse tipo de coisa. Entendeu? Era para estar conversando de outra coisa. Era para estar conversando, olha, irmão, graças a Deus, aquele irmão que bebia não bebe mais. Olha, aceitou Jesus no mês passado, um irmão viciado em droga, agora, rapaz, tu precisa de ver. Tá estudando a Bíblia, está faminto, passa horas orando, buscando o Senhor. A nossa congregação está abençoada. Não era nunca para tocar em dinheiro. Porque o dinheiro é coisa de mercenário. Você entendeu? O assalariado não é pastor, não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Está lá, Diego? Está ali. Está escrito. Não sou eu inventando. O assalariado não é pastor, as ovelhas não são dele. Ele só ganha salário para cuidar. Aí sabe o que acontece? Quando ele vê o lobo se aproximar, ele faz o peso. De que me adianta dinheiro sem vida? Sabe uma coisa? Vou correr. Ele corre. Nos tempos de crise, a coisa pegou, estão perseguindo a igreja. Corre. Caiu a coisa, ele pede mudança. Eu já vi missionário que saiu correndo do campo missionário quando entrou em crise lá fora. Conheci um missionário que foi trabalhar no Chile, bem na época em que o Chile entrou numa crise política e houve lá umas perseguições e tal, e a coisa ficou feia lá. Primeira coisa que ele fez foi ligar para o pai dele, me tira daqui, por favor, me tira daqui. Entende? Não tinha nada de missionário. Só tinha o salário que ele ganhava lá. Você entende? Ele não estava lá. Ora, se eu sou enviado para um lugar onde está em crise, eu vou sair de lá. Agora que é para eu ficar. Se sou um pastor que dou a minha psique pelas ovelhinhas, eu devo ficar com as ovelhinhas quando elas estão correndo risco de vida. Quem consola os tristes, quem abraça os caídos, quem coloca azeite nas feridas, quem trata dos enfermos, quem? Se eu tenho um chamado missionário, aí é que é para eu cuidar. Preciso resumir o restante. Ele deixa a ovelha e foge. O lobo devora as ovelhas e dispersa. Lobo é um símbolo usado por Jesus. Grave isso. Pode escrever aí. Lobo é um símbolo usado por Jesus para todo falso profeta, falso mestre, por toda a Bíblia, tá? Por toda a Bíblia. Desde o Antigo Testamento, a palavra lobo define um falso profeta, define um falso pastor, um falso sacerdote, um falso doutor da lei. Eles chamam de lobo. O lobo vem e devora. Ensina o que quer, faz o que quer e dispersa, divide o rebanho, pois sendo assalariado não se importa com as ovelhinhas que não são dele. Tem que ser de Deus para gostar das ovelhas de Deus. Tem que ser de Deus para ficar com as ovelhinhas de Deus. Tem que ser de Deus para amar aquela pessoinha que nunca vai poder dar uma oferta na congregação. Quando falo assim, lembro-me da irmã Zélia, no quilômetro 12.
Um dia ela chegou muito triste, muito medrosa. Disse: irmão Adilson, eu não vou poder dar o dízimo. Eu tinha recém-chegado lá. Ela ainda não tinha aprendido. Eu não vou poder dar o dízimo, irmão Adilson, porque a minha filha adoeceu. Fui obrigada a levá-la ao médico e comprei remédio. E eu olhei para ela com compaixão e eu disse: a senhora não deve nunca dar dízimo. A senhora é uma mulher viúva. A igreja é que tem que dar dinheiro para a senhora. Não pegar dinheiro do seu salário mínimo. Não, irmão Adilson, mas eu não quero pecar contra Deus. Olha o medo de Deus. Que Deus é esse que faz uma viúva pobre ficar com medo porque usou o dinheirinho que supostamente é de Deus. Estou dizendo supostamente porque não era, não. Supostamente é de Deus. Para comprar remédio para a filha. E ela tinha que dar esse dinheirinho para uma igreja que não fazia nada por ela. Nada. A casinha dela estava num barranco caindo. Uma igreja que simplesmente só gostava dela quando ela vinha no dia do pagamento e trazia os seus míseros, naquele tempo, R$20. Você entende? Esses são lobos devoradores, cães. Eles não conhecem a Deus. Eu disse: vai-te embora, irmã Zélia. Você não precisa nunca mais trazer isso aí. De hoje em diante, enquanto eu for o pastor aqui, tu vai receber na tua casa. Tu não vais trazer, tu vai receber. Ela não conseguiu, não tinha capacidade mental para digerir o ensino. E ela se achou em pecado. Então o que eu fazia? Nos meses seguintes ela trazia o dinheirinho. Eu pegava, ela ficava contente. Eu pegava mais os recursos que tínhamos, botava o dela junto, devolvia tudo para ela. Porque eu não seria um servo de Deus se eu tivesse coragem de usar aquele dinheiro. E eu não seria um servo de Deus se eu não convencesse os outros de ajudar ela. Como tenho feito aqui nessa casa junto com vocês, quando peço ajuda, não para mim, mas peço ajuda de vocês para ajudar outros que precisam. Você me entende? Senão não somos de Deus, somos só uma farsa. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido delas. As conheço como o Pai me conhece e eu o conheço. Ele disse: ó, o Pai me conhece bem e eu conheço bem o Pai. E o mesmo conhecimento, o nível de conhecimento que há entre eu e o Pai, eu tenho também com as minhas ovelhas. E as minhas ovelhas têm comigo. O que Jesus está dizendo? Quem me recebe, quem me recebeu, quem tem a semente de Deus em si, quem acatou a palavra de Deus, sabe muito bem como é que eu sou. Não precisa ninguém ensinar essa pessoa. Ela sabe quando eu falo, ela sabe quando a coisa é verdadeira, ela sabe quando tudo está certo, e ela sabe também discernir quando tem alguma coisa errada. Eu e o Pai estamos conectados, e as minhas ovelhas estão conectadas em mim. Então há uma ligação tríplice aqui. Há uma ligação tríplice. Eu em Jesus, Jesus em Deus. Deus em Jesus, Jesus em mim. Olha só, vocês em Jesus, Jesus em Deus. Deus em Jesus, Jesus em vocês. Conectividade. Tudo que conectares na terra será conectado no céus. Aleluia! É algo maravilhoso, algo extraordinário. Vamos concluir? Ele disse assim: eu tenho outras ovelhas que não fazem parte deste aprisco. A palavra deste se refere ao aprisco judaico. Ele está falando com judeus que achavam que só eles eram povo de Deus. E que a teologia ensinou muitas vezes para nós que era assim mesmo.
Que só os judeus, Deus só tinha um pacto com os judeus. Esquecem-se os teólogos dessa teoria, que Deus já tinha feito um pacto com Abraão, e o pacto de Abraão não isolou para ser unicamente Israel, o povo de Deus, mas pelo contrário, Deus disse para Abraão que nele seriam benditas todas as nações da terra. Então não era só Israel, não. O Senhor ia abençoar a terra inteira através da descendência de Abraão, e o descendente do qual Deus estava prometendo a Abraão não era Isaac, mas o descendente era o próprio Cristo. Paulo vai falar isso nas cartas e explicar isso com muita propriedade. O descendente é Jesus, esse descendente abençoador de Abraão. Ele disse: eu tenho outras ovelhas que não fazem parte deste aprisco, vou guiá-las também. Elas ouvirão minha voz. Quando eu reunir todas, haverá um só rebanho e um só pastor. Ai, ai, ai. Haverá um só rebanho e um só pastor. E agora? E agora? A pastorzada que invoca para si: eu sou o teu pastor. Eu sou o teu pastor. O ensino de Cristo deve nos levar a ter Jesus como o único pastor das ovelhas. Eu sou o teu servo. Eu sou servo da igreja de Jesus. O ministério não é um título que me faz mandar em você. O ministério é um serviço que me faz trabalhar para você. Na igreja de Jesus, o pastor não é o bambambam. Só na igreja dos homens. Na igreja do Papa é. O pastor é o bambambam, ele que manda. Na igreja das convenções, o presidente convencional é o que manda, é o bambambam. Na igrejas das placas, o presidente, a palavra presidente, rechaçada por Jesus, é que bota o cara para cima. Mas na igreja de Jesus, grande é aquele que é chamado de servo bom e fiel. É o que serve a todos. É o que vive para servir os irmãos. O que se coloca diante de Deus em intercessão. O que busca sabedoria para repartir com os irmãos. O que, sendo chamado, detalhe, nas igrejas institucionais ensinaram que o pastor tem que visitar as ovelhinhas todo dia. O pastor tem que andar igual todo, para lá e para cá. Por isso que eles têm que ganhar dinheiro mesmo. Entendeu? Mas não é isso que Jesus ensinou. Jesus não ficou lá: ah, o Rafael não veio, eu vou lá na casa dele. Jesus não era assim, não. Entendeu? Não, o Jair não apareceu. Será onde é que está o Jair? Tem que ir lá. Se não ir lá, o Jair não vem mais. Não. Se o Jair entrará e sairá. Tem liberdade de ir e de vir. Não, estou 20 dias em casa e o pastor não veio aqui em casa. Isso é coisa de homem. É coisa da instituição religiosa que controla as pessoas. Jesus não tem disso. Ele encontra o jovem rico. E o jovem rico disse: o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele dá a explicação. O jovem rico escolhe não seguir o que ele disse e foi embora. Jesus foi atrás? Não. Porque ele tem a liberdade de não querer. Ah, irmão, mas eu fiquei doente e o irmão não me visitou. E tu avisasse? Você sabia que a Bíblia diz que não pode ter no nosso meio espírito de adivinhação? Está escrito. Entendeu? Não terás no meio de ti aquele que tem espírito de adivinhação, nem terás nenhum incorporado com espírito imundo, que chilreia entre os dentes e que fala com voz diferente. Voz de homem na mulher e voz de mulher no homem. No sentido de falar para dizer que está incorporado. Entendeu? Não terás no meio de ti. Não. Nem ninguém que faça prognóstico. Nada disso. Ora, se eu não posso adivinhar, Deus não me revelou,
e o irmão não me telefonou, vai ficar sem minha visita. Você está entendendo o que estou te ensinando nessa noite? O que está escrito na epístola de Tiago? Está alguém entre vós doente? Faça o quê? Chame o presbítero, o ancião da igreja. Chame ele. Ele vai lá, vai fazer uma oração com fé, vai ungir com óleo. Essa unção com óleo é uma coisa para nós tratar em outra oportunidade, por enquanto fica crendo como é assim. Entendeu? E a oração, se houver cometido pecado, porque às vezes o irmão fica doente, às vezes, não vão confundir que toda doença é por causa de pecado. Não. Ainda que nós poderíamos dizer que a doença, em sua maioria, é por causa de erros. Erro na alimentação, erro no conduzir a vida, erro em não dormir no horário certo, erro no estresse, né? Então a gente tem várias coisas que contribuem para a enfermidade, né? Sou todo nervoso, todo agitado, tendo a ter mais enfermidade do que o outro, entendeu? O outro é amigo da paciência, parceiro da temperança, né? Leva a vida bem, relax. Só está caindo a lua e o sol soubesse, ele quando? Não, já está vindo aí, não tem problema não. Tipo baiano, né? Aquela mansidão, aquela tranquilidade, né? Então, ele tende a enfermar menos. Entende? Enfermar menos. A família do meu pai, parte dos familiares do meu pai são muito tranquilos. Eu tenho um primo que é extraordinário. É de meter inveja em todo nervoso, entendeu? É uma tranquilidade, pensa no sujeito, entende que ele parece que já vive no reino da glória, né? Entende? E nem por isso ele não deixa de ter as coisas, de viver uma vida tranquila e tá em paz com ele mesmo, com Deus, com a família. Olha só, a tendência desse cara enfermar por estresse é nula, nula. Mas já tem o outro que é todo estressado, todo nervoso, todo ruim, já dá gastrite, entende? Conheci um que começou a sair uma bola no corpo, tipo íngua, entende? O médico disse, cara, tu tá num índice de estresse aí, ó, teu corpo está reagindo ao teu estresse. E eu poderia passar a noite aqui falando, contando acontecimentos, entendeu? Então, muitas das enfermidades é resultado, sim, de pecado, mas não do pecado que os irmãos aprenderam, aquele pecado que tudo é pecado na igreja, não, porque pecado é errar o alvo. Então muitas das enfermidades é porque nós erramos o alvo. O médico diz para não ingerir açúcar, é o que a gente mais vai para casa e ingere, entende? Aqui outro dia recebeu um diagnóstico médico, o médico disse, olha, está com um pouquinho de glicose alta aqui, ela está rindo, eu vou entregar a tua aqui. Não pede oração, entende? Olha só, entende? Ó, tá a glicose alteou aqui. Comprou umas 10 caixas de remédio assim, né? Para ter saúde. Tomou todos os remédios, daqui a pouco terminou de almoçar o pote de sorvete. Eu disse, está jogando meu dinheiro fora. Entendeu? Aí, de repente, terminou o sorvete, um cafezinho, com docinho enfeitado. Eu disse, não, mas é hoje, ela estava com isso em casa, vai acabar. Já passou 6 meses, nunca acaba aquilo lá em casa. Entendeu? Não tem glicose que baixe. É isso, Marcos? Desse jeito não baixa, né? Eu estou jogando lá para a guia, a bola lá, né? Mas ela vai devolver de lá, eu também não cuido. Você entende? Aí daqui a pouco tá ruim, né? O outro lá, ó, você tá com o colesterol ruim, porque tem o mocinho e tem o vilão lá, né? Tá colesterol ruim, o cara tá no topo, ele sai de lá do médico, ele vem orando pelo caminho, Jesus, não deixa eu morrer, não deixa entupir, não deixa me dar infarto, não, ele vem orando pelo caminho. Quando senta junto à mesa, costelinha daquela mais gorda,
Da picanha ele quer a gordurinha. Entendeu? A fritura é o que ele mais gosta. Está errando o alvo. Isso é pecado. É desse pecado que o irmão Tiago está falando. Ou do ódio. Porque o ódio adoece a gente. Né? Da raiva, a ira. Tem que andar irado o tempo todo. Tem? Meu Deus, ele é irado com o chinelo na porta, irado com o tapete que virou do avesso, é irado com tudo. Tem gente que anda dando cabeçada nas coisas porque está irado. Esse estresse adoece. Daqui a pouco está lá, com problema lá, aí chama o presbítero da igreja. Aí o presbítero vai lá fazer uma oração de fé, vai levar um óleozinho e vai ouvir a confissão. Confessai vossas culpas uns aos outros. Por quê? Porque às vezes a pessoa precisa botar para fora o que está acontecendo dentro. E não é para botar para fora só porque o ministro tem que saber. Não. É se ela quiser. Olha só, confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Aí vai dizer, irmão, eu tô ruim, irmão, eu tô ruim. Eu tô assim, não consigo nem falar. Aí o obreiro, com muita paciência, não. Mas conversa um pouquinho, é bom tu desabafar. Não, mas a minha vontade... Aí chora. Chora, já está botando coisa para fora. Ó. Só as lágrimas já diz que a coisa não está bem lá dentro. Vai aliviando. Né? Aí daqui a pouco, não, é que eu briguei com fulano de tal, e eu fiz o que não devia, tá? Disse, não, mas Jesus vai perdoar você, nós vamos orar, você vai sarar. Sabe o que você, depois que você estiver energizado, né? Abençoado, você vai pegar a força de Deus em você, vai lá pedir perdão para a pessoa. Isso vai te ajudar. Dali 3 dias a gente encontra, a pessoa está saudável. Quer dar testemunho? Quer dar testemunho. Irmão, Jesus me curou naquele dia que o irmão foi lá em casa. Irmão, dá um testemunho lá por mim? Eu digo, claro que eu dou. Eu só fui lá visitar a irmã. Ela estava doentinha, mas agora está boa. E ela quer agradecer as orações, quer agradecer Jesus. Por que o Tiago chama para essa confissão? Não é aquela confissão lá do padre, não, que você tem que contar a vida toda para ele. Onde foi, o que fez, o que não fez, entendeu? Que a maioria nem conta, né? Só vai lá e enrola. Né? Tem uns que vão lá, contam tudo, só não contam o que devia contar. Então, não é aquilo. Não, é a confissão em amor. Eu não estou bem. Tem gente que fica lá sofrendo sozinho. E vai morrendo por dentro. Vai se deprimindo, vai se angustiando. Perde as energias, perde a vontade de viver. Começam a vir pensamentos. Porque a depressão pode levar a pensamentos suicidas. Começa a vir pensamentos negativos. Certo? Então o Tiago diz, não chega nesse ponto, chama o presbítero da igreja, chama o ancião, conversa com ele, toma conselho, receba a palavra de Deus, receba a oração, desabafe, põe para fora o que está ruim, e Deus vai curar você, a oração da fé sarará o doente. Olha que coisa extraordinária, coisa maravilhosa, é disso que nós precisamos aprender, e é isto que nós precisamos viver. Amém, queridos? Ele disse, o Pai me ama, pois dou minha vida, psique, meus sentimentos, minha vontade, meus desejos, minha energia, dou minha psique para retomá-la. Eu dou para você tudo que tenho. E à medida que eu dou tudo que tenho, eu retomo de novo. Certo? E porque aquele que dá será dado. Ajude e será ajudado. Abrace e será abraçado. Beije e você será beijado. Reparta e outros vão repartir com você. Não tenha medo de distribuir bondade. Não tenha medo de ser grato. Não tenha medo de fazer o bem. Não tenha medo de agir corretamente. Deus cuidará de você. Aqui acabou o passo de número 68. Estaremos aqui, se Deus quiser, e nós vivermos, quarta-feira,
para mergulhar na continuação do Evangelho. Obrigado. Olha, amados, aqueles nossos irmãozinhos que estão precisando de ajuda, ainda não temos o suficiente para eles. Então, se você levou aqueles papeizinhos e não lembrou de trazer, tem até quarta para você trazer, ok? Quarta-feira na quinta-feira o irmão Moisés vai distribuir, ok? Então, faça o que você pode para ajudar quem não tem. Nós vamos orar pelo irmão Márcio Carvalho. Ele pede oração por seus filhos, o Marcelo, o Fernando, tá? Ele está no Face, o Márcio. Nós vamos orar também por Maria Aparecida e Ronaldo. Também, através do Face, estão pedindo oração. A Tuane pede oração. Ela pede pela família e pelo João Pedro. Então, nós vamos falar com Deus nesse momento. Eu te passei toda a verdade que Jesus pôs no meu coração. Espero que você reflita, medite. Qualquer contestação, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, você pode me procurar, pode enviar mensagem, tá? Os que estão assistindo pelo Face, você pode mandar para o Face diretamente. Nós vamos ler, vamos avaliar e vamos te mandar a resposta. Os irmãos que estão aqui, que têm acesso a mim diretamente, vocês têm toda a liberdade de perguntar, de tirar as dúvidas. Não fique na dúvida, tá bom? Aprenda. E lembre-se, desculpa, só um minutinho. E lembre-se, você faz o seu caminho em Deus. Eu só posso te apontar o caminho. Caminhar tem que ser você. Não posso ir além de te apontar o alvo. Quem vai ter que atingi-lo é você. Eu vou fazendo o meu caminho em Deus. Você vai fazer o seu. Se você precisar de ajuda, se você precisar de conselho, se você precisar de oração, você procure eu, ou a minha esposa, ou o irmão Beto, ou o irmão Jair. Faz assim, Jair, ou irmão Jair. Nós te passamos no particular o meu número, você pode marcar um horário, eu venho te atender com toda a alegria, tá bom? Se você precisa. Sim, a irmã Elizabeth, ela está agradecendo as orações que foram feitas, pois tinham levado, o ladrão levou o carrinho do filho dela, que era o carro de trabalho, né? Ele é marceneiro, dependia daquele carro. Foi orado, confiamos, e o carro foi localizado, foi achado pela polícia, amanhã ele vai pegar o carro dele. Então ela está agradecendo as orações, tá bom? Quem não estar em pé, vamos falar com Deus. Querido Deus, Tu és maravilhoso. As Tuas palavras são vida, são luz, são libertadoras. As Tuas palavras são maravilhosas. Eu te agradeço, Senhor, por todas as palavras que Tu enviastes a nós. Primeiro através de Jesus, Teu Filho. Depois pelo ministério dos apóstolos e pela ação de todo servo Teu, que ao longo dos séculos fizeram chegar a nós, Senhor, estas verdades. Nós confiamos em Ti, cremos no Teu nome, cremos que Tu, Senhor, és maravilhoso. Por isso nos aproximamos de Ti com toda ousadia, porque percebemos que Tu és um Deus de graça. És gracioso em todas as Tuas ações e és cheio de misericórdia. São abençoados os que confiam em Ti, muito felizes aqueles que esperam por Ti. Os que confiam em Ti, Senhor, terão as suas forças renovadas, diz a Tua palavra. Os que esperam em Ti
andarão sem cansaço, correrão, caminharão, mas não se fatigarão. Porque tu és o Deus que nos enche de força. Contigo está a vida. Teu é o poder. Tudo está sobre o teu domínio. Aleluia. Confiamos na tua proteção, confiamos na tua graça, que manifesta-se em ações maravilhosas para com cada um de nós. Ao ouvir a tua palavra, nos enchemos de desejo de vivê-la. Queremos o teu caminho, o caminho da correção, o caminho da justiça, o caminho da verdade. Entristecemos-nos, Senhor, com aqueles que desviam-se de ti. Lamentamos por aqueles que se apartam do teu caminho. Com gritos, brados, exercício de amor, de misericórdia, de compaixão, de piedade, temos nos esforçado para chamar a atenção de alguns para que se voltem para ti. Ajuda os que desejam. Estende a tua mão de poder para aqueles que clamam pelas tuas misericórdias. Protege o meu irmão, a minha irmã, a sua família. Ajuda os pais e os filhos. Oro também, Senhor, pela Tuane, que está nos assistindo e pede ajuda. Tu és Deus poderoso. A palavra está repleta de ações tuas para socorrer o pobre, o necessitado, aquele que não tem quem o ajude. Ah, Senhor, por Cristo Jesus, nosso Salvador, em um nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo, ajuda o João Pedro, Senhor, o filhinho da Tuane. Socorre ele. Oro pela Maria Aparecida, Senhor, e o Ronaldo, que também nos assistindo em casa precisam de socorro, de ajuda. Pai das misericórdias, Deus maravilhoso, socorre essas vidas. Oro pelo Márcio e pela sua família, os seus filhos, o Marcelo principalmente, o Fernando, que sejam, Senhor, alcançados com a tua luz, com a tua sabedoria, com a graça. E dentro disto que o Márcio está no seu coração desejando, seja o Senhor aquele que cumpre os desejos do coração do seu filho. Quanto aos irmãos e irmãs que vieram nessa casa, cada um, Senhor, com seus anelos, desejos, vontades, cada um na expectativa de receber de ti uma palavra, ajuda-os, protege-os, leva-os na tua paz aos seus lares, em o nome de Jesus.